Oi, cheguei para a aula 41, frações, parte 8, proporção, parte 1. Por falar em proporções, eu quero falar que nessas proporções eu conto com o teu like, também conto com a tua inscrição no vídeo, YouTube, Matemática Facilitada, Valdir Graca da Silva, Matemática Facilitada, Valdir com B, Graca da Silva, graça sem cedilha, 7931. Dados esses informes necessários para você receber sempre o vídeo, vamos para a aula 41, frações, parte 8, proporções. Quando eu falo em frações, essa já é a 8ª aula de frações que eu estou desenvolvendo. Então, são 8 vídeos só de fração, ainda vai ter mais. Então, fração, como nós já vimos anteriormente, fração é A dividido por B, onde o A é o numerador e o B é o denominador. O B tem que ser diferente de zero, porque é proibido dividir por zero. Olha, toda aula eu estou falando, é proibido dividir zero, para vocês gravarem que é proibido dividir por zero. Então, o A pertence aos números naturais, né, exceto o zero, por isso, e o B também pertence aos números naturais, exceto o zero. Eu botei o A aqui, exceto o zero, porque se for zero dividido por qualquer número, aí dá zero. Então, não forma razão. Então, a razão, o A tem que ser um número igual ou maior que 1. A razão vem do nome ratio, conforme já falei da aula anterior, que antecedente é o A e o consequente é o B. Daí, o B pertence aos números naturais sem um zero, por causa do que eu falei, né? Então, por isso o B é diferente de zero e o A pertence aos números naturais. Aí você determina uma razão. Mas o que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões equivalentes. As razões, elas são equivalentes a uma terceira. Essas razões são semelhantes a uma terceira. E essa terceira, ela é uma razão ou fração, conforme você quiser chamar, de irredutível. Por isso, a origem das duas, né, que formam a proporção, é justamente a primeira, que é irredutível. Olha só, então proporção é uma igualdade de razões. Se tem igualdade de razões, então é uma proporção. Exemplo, eu tenho um carro flex chamado Alfa, cujo tanque tem 50 litros de combustível e foi abastecido com 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Com isso, completou o tanque. O outro carro, flex, também flex, que é o carro beta, esse é o alfa, esse é o beta, cujo tanque tem volume de 60 litros e foi abastecido com 12 litros de etanol e 48 litros de gasolina. Aí o que nós estamos pedindo? Calcule a proporção das razões entre etanol e gasolina dos dois carros, alfa e beta. Aí vamos partir para a solução. A solução é a seguinte. Por definição, proporção, eu já falei ainda há pouco, que é a igualdade das relações semelhantes. Assim, se é igualdade de relações semelhantes, assim, nós dizemos que do lado do alfa, o etanol está para a gasolina, assim, 10 litros está para 40, é igual a 12 litros está para 48, que é o beta. Olha só, igualdade de duas razões. Aí essa razão 10 para 40, que é igual a 12 por 48, ela é igual. Por que ela é igual? Observa bem. Se o 10 por 40, que tem um MDC, máximo divisor comum, dado na aula anterior, na aula 39, né? Ela foi igual a 10, logo 10 dividido por 10 é igual a 1,
E 40 dividido por 10 é igual a 1/4. Então, esse 1/4, na verdade, é 10 por 40. É igualzinho. 10 por 40 é 1/4. Né? Da mesma forma, então, dizemos que 10 por 40 é igual a 12 por 48. Por quê? Da mesma forma aqui, ó, 12 por 48 tem o MDC 12. Aí, dividindo o antecedente e o consequente pelo 12, nós vamos ter 1/4. Ó, 1/4 e 1/4, igualzinho. Então, essa é igual a de cima. Então, 10 por 40 é igual a 12 por 48. Então dizemos que 10 está, esses dois pontos quer dizer está. 10 está para 40 igual a 12 está para 48. Ou 25% é igual a 25%. Porque ambas, 1/4 é 25%. 0,25 é 25%. Aí, ou podemos dizer que 10 está para 40 aqui, assim como esses 4 pontos aqui, significa assim como 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Esse símbolo de 4 pontinhos junto é assim como, né? Da proporção. Agora, generalizando isso tudo, agora não vou botar em número não, vou generalizar, quer dizer, as letras vão simbolizar qualquer número que você quiser. Eu posso dizer que só é uma proporção se A estiver para B, assim como C estiver para D, onde A e D são chamados extremos, porque está aqui no extremo, e B e C chamados meio, porque está aqui no meio. Ó. Nessa relação, como vocês podem ver, o A e o D estão na extremidade e o B e C está no centro. Então, por isso, esse aqui é chamado de meio e esse é extremo. Aí, dessa forma aqui, ó, o A, que é o antecedente dessa, é extremo. E o B é meio. O C, que é antecedente dessa aqui, é meio. E o D é extremo, justamente invertido. A essas igualdades, A está para B, assim é igual a C está para D. Igualdade de razões é uma proporção. Os meios e os extremos são elementos de uma proporção, conforme você já deve ter notado. Aí, as proporções têm que ser semelhantes. Então, estamos assim, ó. A está para B, assim como C está para D. Então, está escrito aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Se A está para C e B está para D, por quê? Porque houve uma permuta desses dois termos, ó. Eu mudei, troquei o B pelo C e o C pelo D. Por quê? Porque por ser produto aqui, ó, o B e o C serem produto, aquela propriedade comutativa da multiplicação diz que a ordem dos fatores não altera o produto, então posso trocar. É isso que eu estou fazendo aqui, ó, trocando a ordem dos fatores. Aí posso dizer que A está para B, assim como B está para D. Da mesma forma, fazendo uma outra permuta, aqui eu fiz a permuta dos meios. Agora eu posso fazer permuta dos extremos, que o produto dos extremos também pode ser trocado, porque é um produto, né? É um vezes o outro, é produto, então pode ser trocado. Então pode dizer que D está para B, assim como C está para A. E posso fazer, aí eu permutei só o extremo. Agora eu posso permutar os dois, o extremo e o meio. Aí eu vou dizer que D está para C, assim como B está para A. Observe que a ordem dos termos fica inalterada quando a trocamos, respeitando essa propriedade comutativa da multiplicação. Entendeu? Se não respeitar, é claro que eu não posso permutar o extremo com o meio. Eu não posso fazer isso. Senão altera tudo. Então vamos ver. Propriedade fundamental das proporções. Essa é uma regra fundamental. Propriedade quer dizer regra. Fundamental. Que é lei. É lei. Fundamental. Então, propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
Então, eu estou dizendo que é o seguinte, o produto desse B e C tem que ser igual ao produto de A e D. Né? Vocês já devem ter desconfiado. Exemplo, 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Então, 40 vezes 12, que são os meios, é igual a 10 vezes 48, que são os extremos. Logicamente, 10 vezes 48 dá 480 e 40 vezes 12 também dá 480. 480 é igual a 480. Verdade, VCPD. Verdade como a palavra de Deus. Outro exemplo. Eu tenho aqui 5 oitavos. O 5 está para 8, que é o 5 oitavos. 5 está para 8, assim como 15 está para X. Aí eu botei um X aqui de brincadeira, para ver como é que eu vou achar esse valor de X. Aqui, ó, fazendo esse produto, ó, de extremo, 5x é igual a esse produto aqui, 8 vezes 15, que dá 120. Logo, x é 120 dividido por 5, é 24. Então, a resposta desse x, com esse x, fica 5 oitavos está para 15, 24, ó. Para 15 está para 5 oitavos está para 5 está para 8, assim como 15 está para 24. Né? Agora eu vou estudar o que é quarta proporcional. O que é quarta proporcional? Observe o seguinte, aqui não são 4 elementos? Se, como no exemplo anterior, eu pegar um dos elementos, qualquer um deles, são 4, qualquer um deles, botar uma incógnita, x, então essa incógnita é chamada de quarta proporcional, porque é o quarto elemento que vai ser descoberto. Então, aqui eu botei, por exemplo, ó, o exemplo anterior, 8 está para 15, assim como 5 está para 8, assim como 15 está para x. Pô, x é a quarta proporcional, que é igual a 24, como nós já calculamos. Então, fica assim, x está para 12, assim como 6 está para 8. Logo, 8x é 6, esse outro aqui é outro exemplo, né? X está para 12, assim como 6 está para 8. Então, 8x é igual a 6 vezes 12, que isso aqui é a propriedade fundamental que foi aplicado. Então, x é 72 dividido por 8, x é igual a 9. Viu? Aí achou o valor de x. Agora, nós vamos estudar o que é proporção contínua. Proporção contínua é 2 elementos são iguais. 2 elementos têm o mesmo valor. Se 2 elementos têm o mesmo valor, né? Aí fica os outros 2 elementos diferentes. Então, a gente chama isso de proporção contínua. Que é aquela cujos meios são iguais, né? Os meios são iguais. Então, A está para B, ó, assim como B está para C, aqui com o meio igual, ó. O meio totalmente igual. Aí, isso aqui é chamado de proporção contínua. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo assim. A ABC tem que pertencer ao conjunto dos números racionais, tá? Que é aquele conjunto de números que tem frações, tem números decimais, tem essas coisas todas. Exemplo, 9 está para 12, assim como 12 está para 16. Olha, o 12 aqui está repetido no meio, ó. É o mesmo valor. Então, podemos dizer que 9 vezes 12 vezes 16 é igual a 12 vezes 12. Então, de um lado, dá 144 e do outro lado, 144. Verdade como a palavra de Deus. 12 vezes 12, 144. 9 vezes 12, 144. Esse é um exemplo de proporção contínua. Agora, estudado a proporção contínua, a gente vai usar a proporção contínua para definir o que é uma terceira proporcional. Olha, se na contínua 2 elementos são iguais, né? E os outros 2 são diferentes, então se nesses diferentes um permanece com um determinado número e o outro passa a ser x,
esse x, né, desta proporção contínua é chamado de terceira proporcional, porque é o terceiro elemento que a gente vai tentar descobrir, que é o valor de x. Então, no terceiro elemento, que é o valor da incógnita, x é uma incógnita, pode ser qualquer letra, eu estou usando x. Em uma proporção contínua com A e B diferente de zero, aí por que A e B tem que ser diferente de zero? Porque, inclusive, é proibido dividir por zero, né, gente? Então, a proporção é uma incógnita, tá? X. Então, podemos dizer que é assim, A está para B, assim como B está para X, tá? Aqui, ó. Aqui só tem dois elementos. E X é o terceiro, por isso que é terceira proporcional. A e B é igual a zero. Exemplo, 20 está para 10, assim como 10 está para X. Aí vai ficar aqui, ó, 20x, ó, 20 vezes x, tá? Vai ser igual a 100. Por que 100? 10 vezes 10 dá 100. Que, ó, 100 é um quadrado perfeito de 10, né? A gente vai trabalhar sempre com quadrado perfeito. Então, 20x é igual a 100. Quadrado perfeito de 10. Então, x é igual a 100 dividido por 20. Ou 100 dividido por 20 é igual a 5. Então, dessa forma, a gente estudou um grupo de proporções. No próximo aula, eu pretendo apresentar para vocês o outro grupo de proporções. Outras definições de proporção. Mas antes, eu queria passar para vocês uma coisa muito interessante, quando eu estava pesquisando sobre proporção, pesquisar a história da proporção. Isso é muito interessante, né? Nessa história da proporção, acontece o seguinte, o surgimento do conceito da proporção, a ideia de proporção é atribuída a Pitágoras, muito antes de Cristo, né? Entre os anos 580 e 500 antes de Cristo. Embora haja uma dúvida sobre esse assunto, na antiguidade o estudo das proporcionais presumivelmente faziam parte de aritmética ou teorias pitagóricas dos números. Ou seja, por que a teoria pitagórica dos números? Porque o Pitágoras é que desenvolvia todo esse estudo que eu estou apresentando para vocês. Não é que eu seja gênio igual o Pitágoras, não chego nem aos pés. Então, o Eudoxo, que era outro grego, Eudoxo de Cnido, de Cnido, ele era discípulo de Platão. Aí é um matemático, filósofo grego, que viveu entre os anos 408 e 355 a.C. e deu uma definição do teorema relacionado às proporções. Essa definição foi exposta no livro 5, intitulado Os Elementos de Euclides, isso publicado em 330 anos antes de Cristo. Para que conhecemos hoje, é a teoria que conhecemos hoje. Então, toda essa teoria de proporções, né, embora nós estejamos numa era mais moderna, né, justamente foi desenvolvido lá naquela época, 300 anos antes de Cristo, ou 400 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Esse estudo era feito. Então, por isso eu estou apresentando para vocês que isso aqui cai em tudo quanto é concurso. Concurso do Enem, concurso do emprego, concurso tudo. Se você não souber fazer essas proporções, não vai saber uma série de outros, não vai resolver uma série de outros problemas que depende desta ferramenta. Então, prometido, na aula 42, parte 9 de frações e parte 2 de proporções, eu vou dar outros conceitos para vocês estudarem. Então, um grande abraço, não esqueça de dar o like e fui!